Jesus, ele, ao continuar a sua exposição, né, o seu ensino, o Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, verso 29, verso 30, ele fala agora a respeito da capacidade de domínio próprio, né? Então, dentro do discipulado, obviamente, o dominar os impulsos, o dominar as tentações, a cobiça e todas as inclinações ao pecado. Mateus 5, verso 29 a 30, o Senhor Jesus ele diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Obviamente, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus ele não está aqui ensinando automutilação, né? Inclusive, isso era proibido lá no Antigo Testamento, quando a lei de Moisés nos lembra que era proibido aos filhos de Deus se automutilarem, se chicotearem, se cortarem e cometerem qualquer agressão ao seu próprio corpo. Então, em primeiro lugar, nós devemos lembrar que Jesus não está aqui ensinando automutilação. Talvez uma leitura descuidada de alguém que não entende o contexto maior da aplicação da lei de Deus, e lembrando que Jesus estava aqui fazendo a precisa e correta não só a interpretação, mas também a aplicação da lei de Moisés, né? E aí, observe bem que o Senhor Jesus ele vem aqui falando a respeito de domínio próprio, ele vem falando a respeito de a necessidade de viver uma vida santa, de viver uma vida diligente com a ética cristã. Ele vem antes, no verso 27, 28, falando a respeito do cuidado que nós devemos ter quanto a adulterar, inclusive já olhando com intenção impura no coração, e sendo isso já de fato adultério contra Deus, né? Mesmo sendo algo particular, privado, secreto, o pecado não deixa de ser pecado. E lembrando que todo pecado, em última instância, é contra Deus, e a gravidade do pecado se dá pelo fato de pecarmos contra Deus, que é infinitamente perfeito e proíbe qualquer coisa que transgrida a sua lei santa. Agora, no verso 29, o verso 30, o Senhor ele nos fala a respeito da necessidade, então, de nós evitarmos. E ele usa uma figura de linguagem, uma hipérbole, uma figura de linguagem forte para nos lembrar como o pecado ele é destrutivo. O livro de Provérbios nos lembra que aquele que peca contra Deus violenta a sua própria alma. E o Senhor Jesus aqui, ele então diz que se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. A figura é muito forte. Imagine bem a pessoa, ela diante de da necessidade de não cometer um pecado, ele ter que arrancar o seu próprio olho, algo que lhe é caríssimo. Lembrando que a Escritura fala da necessidade da sensibilidade dos olhos, inclusive a Bíblia não só faz essa analogia, lembrando da importância dos olhos para o nosso corpo, como a janela da alma, mas também fala que nós somos as meninas dos olhos de Deus. Tamanha é a importância dos olhos. Então o Senhor Jesus aqui nos aponta dizendo, mesmo aquilo que lhe é mais caro, mais importante, mais vital, aquilo que lhe é necessário para uma sobrevivência e que qualifique a sua vida, né? Porque a cegueira nos dias de Jesus poderia levar à pobreza, à miséria e inclusive à mendicância. Lembrando lá do caso do cego, lá no capítulo 9 do Evangelho de João. Mas o Senhor Jesus, ele chega a nos dizer aqui, arranca-o e lança-o de ti. E aí a justificativa é, pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o corpo lançado no inferno. O argumento é muito simples. É muito melhor você evitar pecar com seu olho, ou evitar pecar por meio do seu olho. E aí nós precisamos lembrar, se nós temos liberdade cristã,
né? E temos liberdade cristã para fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E aí nós podemos olhar, né? Nós sabemos que algumas religiões, algumas seitas e algumas igrejas evangélicas proíbem, por exemplo, assistir TV, ter uso e acesso à internet e ver cinema, né? E assim por diante. O grande detalhe não é a proibição, não toques, não faça, não vá, porque a Bíblia ela não proíbe em algumas situações essas coisas. A Bíblia não proíbe, então se não proíbe é doutrina humana, é mandamento humano e não é pecado. Pecado é a transgressão ou a falta de conformidade com a lei de Deus. Então nós devemos lembrar que nós temos liberdade cristã para fazer muita coisa, mas se nós não sabemos manejar e usar a liberdade cristã com santidade, e se usando da liberdade cristã eu estou então pecando, é melhor que você abra mão destas coisas. É lícito fazer, mas nem tudo convém. Eu posso fazer, mas aquilo se me leva a pecar ou escandaliza alguém, eu devo me abster. Então é nesse sentido que o Senhor Jesus diz: arranca o teu olho. Então se você tem dificuldade com a internet e se você não sabe colocar algum aplicativo e você cede facilmente a pornografia, por exemplo, ou você não consegue lidar com o jogo, né, jogos, videogames, e isso toma o seu tempo e faz com que você viva uma vida dedicada a gastar horas e horas, em vez de produzindo, estudando, trabalhando, e consequentemente essa desorganização te leva a procrastinar, ao pecado, à improdutividade e a pobreza, né? Então é melhor que você arranque essas coisas de você. É melhor que você abandone essas coisas, que você evite-as. Não é pecado jogar videogame, não é pecado assistir filme, não é pecado assistir séries, não é pecado acessar vídeos na internet. Mas cuidado, se essas coisas te fazem pecar, é melhor que você arranque elas de si, do que você com elas vá ao inferno. E o mesmo princípio envolve o verso 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O olho é algo necessário, vital, para não somente contemplarmos a beleza de Deus, mas toda a nossa subsistência depende do que nós vemos. Aqui a mão direita é a ideia de toda a sua destreza, capacidade, tudo aquilo que você faz, o seu trabalho. Talvez você esteja num emprego que está te impedindo de servir a Deus. Talvez você está realizando um trabalho que compromete a tua santidade. Talvez você esteja realizando alguma atividade que escandaliza alguém. Ore a Deus. Aprenda uma outra profissão. Ore a Deus por um outro emprego. Pense em algum empreendimento que seja legal, que seja lícito, que seja honroso, que glorifique a Deus, porque é melhor você ir para o céu do que você continuar com essa mente cauterizada e talvez descobrir que esta insensibilidade do pecado, na verdade, testemunha um coração que não é convertido pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa guardar o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, e que todos os atos, todos os momentos da sua vida sejam medidos pelo temor do Senhor. Que Deus o abençoe. Amém.